aos 38 anos. Pensei bem e eu entendi o momento que era o momento mais crucial, né? Que eu queria ser mãe de qualquer jeito e algo ainda não estava acontecendo, né? Só que eu queria muito, então eu estava tentando arrumar um jeito para ficar grávida. Eu não conseguia imaginar passar por aqui nessa terra e não ter esse legado, vamos dizer assim. Não era o que eu queria, eu seria muito frustrada, muito. Se eu não fosse mãe, seria difícil para mim. Então, num dia, nesse culto, estava numa campanha de quarta-feira, e aí o pastor chegou e profetizou de fato que Deus estava, nesse dia, na verdade, ele profetizou que Deus estava tirando algo de dentro do meu útero. Algo que eu desconhecia, certamente, porque eu não tinha essa informação. Então, que ele estava tirando algo dentro e estava me possibilitando gerar, fazer a minha geração. Então, essa foi a primeira profecia que eu recebi. Porque depois desse dia foi vindo direto, assim, várias vezes. Então, na verdade, esse foi um pastor que eu, de fato, não me lembro o nome dele. Foi um pastor de cura até. E foi ele o primeiro que profetizou. Depois veio o pastor Marco Túlio, quando ele olhou para mim e falou que eu seria mãe. Isso aí foi muito direcionado a mim. Ele falou meu nome, inclusive nesse dia, né? Disse que era uma menina, uma pessoa, uma mulher que começava com a letra E, e aí ele foi falando I, A, e blá blá blá, e aí surgiu meu nome, inclusive até uma outra pessoa com meu nome apareceu, ele falou, não é você. E aí, nesse dia foi assim, que não é você, e aí olhou pra mim, não é você. E aí ele falou que Deus estava dizendo que eu seria mãe nesse dia, e foi um dia muito emocionante, realmente, assim, algo que aos olhos naturais eu não via possibilidade mais, né? E Deus realmente disse pra mim que seria assim. Eu creio muito que realmente Deus confirmou através dele mesmo, né? Do mesmo jeito, apareceu, ele veio, né? Sem muitos detalhes, mas ele falou pra mim que nesse dia ele estava ouvindo, perto de mim, ele foi em direção a mim, ao Sidney, né? E ele falou assim, eu estou vendo o choro. Aí ele falou, choros de mais de uma criança. Nesse dia ele falou assim. Eu falei, meu Deus, é sério, eu estou ouvindo muito choro, eu estou ouvindo aqui em volta de vocês, choro, realmente, muito choro. E eu falei, meu Deus, e foi outro dia muito, né, forte, né, com relação à ministração, e realmente Deus confirmou nesse dia que seria assim. Foram duas. Realmente Deus falou, fez o que ele, né, falou que ele ia fazer. São duas meninas, né, são gêmeas, e eu jamais imaginei, né, já estava procurando uma forma durante esse tempo, né, depois inclusive da primeira revelação, né, eu já comecei a buscar algo, né, na parte da medicina, né, para ver o que estava acontecendo, estimulação hormonal, quem já fez isso sabe como funciona. Então, assim, vários processos tentando entender o que estava acontecendo. De fato, comigo não tinha nada, né, não tinha nada natural, vamos assim dizer, né, fisiológico, né, problema, alguma disfunção, seja de algum jeito, não tinha alguma, né. Eu cheguei a fazer algumas cirurgias, né, fiz 2 cirurgias, 2 intervenções para retirada de mioma, ver se era endometriose profunda ou não era uma profunda. Então, quer dizer, as tentativas para que pudesse gerar uma criança. Não 2, né? Uma. E aí, mas Deus disse que eram 2, né? Eu soube do beta, vi o beta, vi que estava positivo, óbvio, não sabia dessa numeração. Quando eu liguei para a médica falou, não é possível. Como assim não é possível, doutora? Não é possível. Mas me diz o que não é possível. Não é possível porque tá alto demais. Provavelmente são 2 bebês. Então, quer dizer, eu soube tudo ao mesmo tempo. Eu fiquei doida. Falei, como assim? Não, Eliane, muito provável que são 2 bebês. Porque o seu beta foi alto demais. Então, para um bebê com 12 dias, vamos dizer assim, não é essa quantidade. E foi assim que eu soube. Só que no 6º mês, eu entrei em parto de risco. Ou gravidez de risco, gestação de risco. Nessa parte foi quando uma delas, né, começou a ter dificuldade para nutrição, vamos dizer assim.
chama centralização. Então, ele sugeriu, né, que eu fizesse algumas intervenções médicas, no caso, vou tomar algumas medicações para que a gente conseguisse fazer com que ela continuasse nutrindo e aí sim seguisse a gestação pelo menos até 32 semanas. Então esse era o objetivo principal, que era grande inclusive, porque era 1 mês e meio depois, no mínimo, segurar uma gestação que já tinha entrado em risco. Então assim, ele falou que era impossível. Eu falei, Eliane, eu sinceramente acho que não vai chegar, mas se você acredita em alguma coisa, bora seguir. E eu falei, não, eu acredito porque Deus disse que ia acontecer. Quando chegou no dia do meu parto, que foi decidido, que o médico do ultrassom, que estava acompanhando, falou, é hoje, nós decidimos, é hoje, porque hoje eu vou entregar para vocês as 2 bebês como vocês decidiram. E eu perguntei se a mais velha, a maior, né, mais velha, claro, a maior poderia ter alguma sequela, ele falou, não. Ela poderia ficar mais no útero sim, porque ela aguentaria. Para ela poderia ir até 40 semanas. Mas é arriscado demais para menor. Então, hoje é o dia para que as 2 estejam... Eu possa te entregar feliz suas 2 filhas. E foi assim. Foi quando nós decidimos. Nesse dia eu fui internado no HMIB. Ele fez a minha internação, fez o pedido. E a médica plantonista veio falar comigo com as ultrassons que ela tinha, porque estava no meu prontuário. Ela veio me abordar de uma forma muito difícil, porque ela veio dizer pra mim assim, sem ao menos nem perguntar meu nome, ela veio me dizer, olha só, eu vim te dizer que você tá colocando em risco a sua bebê maior, porque a sua bebê maior ela é saudável, a bebê menor ela é sindrômica, ela é cromossômica na verdade. Eu falei, mas como é que você pode ter tanta certeza se alguma coisa, se o meu médico não falou nada? Não, mas ela pode ter um problema de uma síndrome X, uma síndrome Y, várias síndromes, inclusive, incompatíveis com a vida. E ela pode nascer, pode morrer em 72 horas, pode morrer... Como é que você vai viver? Porque a outra pode nascer com sequela cerebral, sequela óssea, sequela pulmonar, sequela não sei o que lá, altas sequelas. E eu falei, meu Deus do céu, como assim? Mas ninguém me falou assim, desse jeito, com essa, né, frisando dessa forma que uma pode nascer doente, a outra sem doente, a outra... Falei, como assim? Ela, não, você está colocando em risco, sim, a responsabilidade é sua e do seu marido, vocês não estão conseguindo mensurar isso e eu não vou deixar você fazer o parto. Falei, olha, mas o meu médico é fulano de tal, você... Ele que decidiu, eu não decidi a hora do parto, ele que decidiu que seria feito assim. Foi assim que ela foi abordar meu médico falou, não, ela vai ter... Eles me pediram as duas filhas, então eu vou entregar para elas, a minha obrigação é entregar para elas as 2 filhas, seja com síndrome, não sem síndrome, não importa, saudáveis, as 2 lá. Então elas vão nascer. E como é que você pode dizer que elas vão ter alguma coisa, não vai ter isso ou aquilo, vai ter um problema pulmonar, se não foi diagnosticado em nada, num ultrassom nem nada? E depois desse debate aconteceu, né? Até aconteceu até no corredor do hospital, e aí o meu médico insistentemente me acompanhou até lá e falou, não, você vai ter essas crianças hoje. Existe algo, pelo menos aconteceu comigo, uma experiência muito forte minha mesmo, pessoal, não sei, outras pessoas, que Deus dizia que Ele que estava ali, Ele que tinha definido aquilo ali. Podia um médico dizer que sim ou que não. Eu tinha certeza, por mais risco que eu tivesse passado, por exemplo, na gravidez, eu sabia que elas iam nascer. O médico podia dizer que podia correr risco para morrer e tudo mais, mas dentro de mim dizia que elas estariam aqui. Então, assim, era algo que Deus tinha me dito, entendeu? Então, assim, eu não consegui duvidar disso. Eu acho que quando a gente busca um milagre, quando a gente perde algo, a gente busca um milagre quando a gente quer algo ou quando a gente perdeu algo que a gente amava demais. Seja em qualquer aspecto da vida, qualquer área da vida, né? Seja o amor, seja o trabalho, seja qualquer coisa. Então, assim, o milagre, ele nunca vai ser como você quer. Nunca. Porque os sonhos de Deus são tão além do nosso pensamento que a gente não consegue alcançar, entendeu? Então é isso que eu consigo perceber. Então eu digo para quem quer um milagre ou para quem perdeu algo e quer restaurar alguma coisa, que deixe Deus fazer. Deixa Deus ser Deus, porque esse é o lugar de Deus. O nosso lugar é acreditar que o que vier vai ser o melhor de Deus na nossa vida.
Assim você vai conseguir conquistar mais, porque agradecer antes de você receber é a melhor prova de fé que a gente pode ter. É agradecer antes de existir, entendeu? Então, esse é o melhor caminho. O melhor caminho é você, de fato, exercer a sua fé como a gente prega. E ter fé sem ver. A gente só pode exercer a nossa fé se a gente não vê. O milagre ele só acontece quando a gente não vê. Depois disso, ele é a materialização do milagre. Então, quem quer tem que acreditar que já existe. Que já existe do jeito que Deus quer. Entendeu? Nós podemos pedir. Deus tem a misericórdia de nos dar muitas das vezes aquilo que a gente quer. Mas quando é algo grande, que vai fazer diferença, não é o nosso sonho, é o sonho de Deus. É isso que eu acredito.